Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 101 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Twitter como @rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Antes de irmos para o papo desta semana, um agradecimento. Muitas graças a todos que me mandaram os parabéns pelo 100º episódio. Aliás, a conversa com o Ferrez teve uma repercussão ótima. Também agradeço. Sempre que puderem compartilhar e indicar o podcast por aí, por favor, compartilhem e indiquem. Se conseguirem me marcar nas postagens, ainda melhor. De verdade, isso ajuda pra caramba a fortalecer o trabalho. Depois de muitos percalços, com direito a certa má vontade de órgãos governamentais, por assim dizer, e de ver o mundo das telonas parar por conta da pandemia, Marighella finalmente começa a chegar às salas de cinema do Brasil. Dirigido por Wagner Moura e estrelado por atores como Seu Jorge, Adriana Esteves, Bruno Gagliasso e Humberto Carrão, o filme é inspirado em Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, biografia que rendeu o prêmio Jabuti de 2013 ao jornalista Mário Magalhães. É corriqueiro. Quando falamos de Carlos Marighella, a primeira palavra que costuma vir à cabeça é guerrilheiro. Apesar de a biografia de Mário cobrir toda a vida de Marighella, como seria de se esperar, claro, o filme de Wagner Moura é centrado nos últimos 2 anos vividos pelo político, que foi assassinado no dia 4 de novembro de 1969 por agentes do Estado brasileiro. Esses 2 anos correspondem ao tempo em que Marighella, morto aos 57, se dedicou à luta armada. É injusto e incorreto encarar a história de Carlos Marighella como se toda a sua vida se resumisse à guerrilha. Mário Magalhães fala sobre isso no papo que vocês ouvirão a seguir. Marighella foi poeta, organizou movimentos estudantis e rurais, teve amizade com artistas como Graciliano Ramos e Cândido Portinari. Passou boa parte da ditadura do Estado Novo atrás das grades, sofrendo tortura. Militante do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, foi eleito deputado federal. Depois foi cassado. Cassado tanto com S, no que se refere aos seus direitos políticos, quanto com C cedilha, isso após o golpe civil-militar de 1964. Para entender como que Marighella e a sua história dialogam e se fazem presentes no Brasil de 2021, que convidei o Mário Magalhães para o papo que vocês ouvem agora. Mário Magalhães, obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Mário, te convidei para esse papo, primeiro porque eu admiro muito seu trabalho, segundo porque o Marighella está para finalmente chegar aos cinemas depois de muitos percalços, e é um filme inspirado na sua biografia do Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. Quando eu li a biografia e escrevi sobre ela, uma frase que eu pesquei, que eu achei marcante e eu acho muito importante para esse nosso momento é: ninguém precisa amar ou odiar Marighella, mas é difícil ser indiferente ao seu épico. Por que que os brasileiros de 2021 precisam conhecer a história de Marighella? Bem, Rodrigo, prazer é meu de estar aqui. Eu que sou leitor e fiel do teu blog, Página 5, no UOL, e também ouvinte do podcast. Cara, essa pergunta é fácil de responder, porque eu acho que sem conhecer a história do Carlos Marighella, no fundo não se conhece a história do Brasil. Eu não estou falando nem só do Brasil República. Marighella foi um homem que nasceu em 1911 e foi morto em 1969. Nós vamos voltar para trás. O Marighella era filho de um homem branco, um italiano, um mecânico, um operário, que emigrou da Emília-Romanha, desembarcou em Salvador em 1907, e o Marighella era filho de uma mulher negra, nascida no recôncavo baiano. Essa mulher negra, Dona Maria Rita, ela era filha de negros escravizados e neta
de africanos escravizados. Dona Maria Rita, mãe do Marighella, nasceu em maio de 1888, o mês da abolição. A maior revolta negra urbana da história das Américas ocorreu em Salvador e no Recôncavo, em 1835. Foi a chamada Revolta dos Malês. Malês eram os africanos negros, islâmicos, muçulmanos. Tudo indica que o Marighella descende de malês. Então, a gente acompanha a história do Marighella, e eu faço isso no livro, embora de um modo sintético no que diz respeito aos seus ancestrais. Eu trato da escravidão, eu trato da imigração europeia, em particular a italiana, trazendo mão de obra para trabalhar no campo no Brasil. Eu conto, por exemplo, que a região da qual veio o seu Augusto, pai do Marighella, era uma região que os donos de terras, os grandes proprietários de terra, os donos de fazenda, estancieiros, tentavam se livrar de italianos oriundos dessa região da Emília-Romanha, porque eles eram tidos como rebeldes, ou seja, eles não aceitavam as condições miseráveis e violentas de trabalho que lhes eram impostas. Então, eu venho dessa história do Brasil até chegar ao nascimento do Marighella, por exemplo. Marighella nasceu 23 anos só depois da abolição, e, portanto, Marighella nasceu 22 anos depois da proclamação da República. E aí eu atravesso a história do século até 69, que é a história política, a história econômica, a história cultural, é a história artística, é a história comportamental do Brasil, que o Marighella ajuda a contar. E o Marighella tem a grande vantagem para um biógrafo, e para quem quer conhecer a história dele, é que ele foi, sim, um militante político, um revolucionário, um militante comunista, mas ele foi muito mais do que isso. Ele foi um artista, o Marighella foi um poeta. O Marighella foi um homem que viveu o seu tempo das mais diversas formas. Então, como contar a história das lutas contra a ditadura do Estado Novo, tem que conhecer a história do Marighella, que passou a maior parte da ditadura do Estado Novo em Cana, e pouco antes da instauração da ditadura do Estado Novo, mas já no regime ultra-autoritário do Getúlio Vargas, passou 21 dias sendo torturado no Rio. Como contar a história da chamada redemocratização de 45, com o fim da ditadura do Estado Novo, sem falar de Carlos Marighella, membro da mesa da Assembleia Nacional Constituinte, que escreveu uma nova Carta Magna para o país. Como falar da história de repressão no Brasil? Você conheceu Marighella, organizador do movimento estudantil, movimento rural, de greves operárias. Como contar a história da cultura sem passar pelos grandes amigos, por amigos e grandes amigos do Marighella, do Graciliano Ramos, ao Portinari? Quem discursou no enterro do Portinari, no cemitério São João Batista, no Rio, em nome do Partido Comunista, Portinari era comunista, foi o Carlos Marighella. Como contar a história das organizações que pegaram em armas contra a ditadura parida em 1964, ignorando o nome de maior projeção da guerrilha, que foi o Marighella? Ou seja, sem conhecer a história do Marighella, não se conhece a história do Brasil. Agora, de fato, tem um aspecto particular, que a história do Marighella, pessoal, combinada com a história dele como militante revolucionário, no fundo é a mesma coisa, é uma história fascinante, é o que eu digo, ninguém é obrigado a amar. É legítimo odiar o Marighella, mas é impossível ficar indiferente à trajetória dele, porque é isso. Basta ver como é que começa o meu livro. Começa com um homem desarmado, pouco mais de um mês depois da instauração da ditadura de 64, sendo baleado por agentes da ditadura, agentes policiais do DOPS, da Guanabara, aqui do Rio, de onde eu falo, logo no raiar daquele regime. Aliás, no cinema cheio de
de crianças, né? Estava passando o filme Rififi no Safari com Bob Hope e Anita Ekberg, isso no Cineesc Tijuca, aqui no Ali que você Rio. percebe Aliás, já muito clara a preocupação com a família, né? Vai lá e baleia o cara na frente das crianças e ali não tem a preocupação exatamente, de cuidar dos pequenos. falavam em moral, bons costumes e família, e abriam fogo no cinema repleto de crianças. É o que eles faziam, né? E continuam, à sua maneira, fazendo, porque quem fala em defender a família e promove a matança de famílias cujas vidas poderiam ser preservadas com informação correta, adequada e honesta sobre o coronavírus, continua a mentir, ou seja, fala em defender a família e, na verdade, extermina famílias inteiras. Então, é isso. Quer dizer, a história do Marighella é essa, é uma história que você leu o livro, Rodrigo, você sabe, é uma história marcada por ação. Né? Lembra o Danton, não? Audácia, audácia, audácia. Então, isso é uma coisa que tem em comum. Quer dizer, o meu livro, que é a base do filme do Wagner, é a história de um homem de ação. E o Wagner fez um filme, essencialmente um filme de ação. Então, é isso. É por isso, não dá para conhecer a história do Brasil sem conhecer a história do Marighella. Mari, a próxima pergunta que eu iria te fazer, você já deu uma boa sumarizada numa possível resposta para ela. Mas quando a gente fala do Marighella, a primeira palavra que vem para definir o Marighella é guerrilheiro. Só que o Marighella foi muito mais do que um guerrilheiro, né? Ele não acordou num dia com 2 anos de idade e falou, vou ser guerrilheiro, e foi ser guerrilheiro desde sempre. Foi um poeta, foi um cara que na escola já se destacava com a escrita, depois lutou muito pela democracia no Brasil, na ditadura do Estado Novo sofreu, depois que acabou a ditadura conseguiu ser eleito deputado federal, vem o golpe de 64, vem as cassações dos direitos do Marighella, e aí chega um momento que de tanto levar a porrada do Estado tomado pelos militares e os seus cupinchas, de tanto ver seus direitos cassados, de tanto ver as sacanagens que as pessoas que tomaram esse Estado faziam contra os cidadãos brasileiros, no final da vida, que ele acaba se tornando um guerrilheiro. A guerrilha é um elemento muito importante da história do Marighella, mas olhar para o Marighella como um cara de luta somente pela guerrilha é injusto com ele, não? Não, é injusto e é incorreto, né, Rodrigo? Vamos ver. Você estava lembrando aí, Marighella não ganhou fama na Bahia, o jovem Marighella, pela sua militância política. Marighella ganha fama em Salvador ao responder no ensino médio a uma prova de física. Ele responde em versos rimados. Aliás, é tão original que eu reproduzi a prova inteira, os versos inteiros, não os desenhos em que ele intercalava os versos. Eu reproduzi a prova inteira no livro. E o que o livro revela, nunca tinha sido contado, é que, eu descobri a correção da prova, e na correção da prova, estamos no ginásio da Bahia, recém-reformado pelo Anísio Teixeira, talvez o maior educador da história do Brasil. O professor corrige a prova em versos rimados. E o professor diz o seguinte, cara, você é um brilhante, você é ultra criativo, mais ou menos o que ele diz. No livro está ali, entre aspas, é o que está registrado. É o que o professor escreveu, mas o professor diz, em criatividade, se arrebentou. Mas no conteúdo, está ruim. Mesmo assim, eu não tenho nota da prova. O Marighella, no fim daquele semestre, o ginásio da Bahia equivalia hoje assim, a um ensino médio. Marighella tirou 8,2 em física. Esse boletim eu consegui. Então, quer dizer, o Marighella ganha fama como um cara que responde a prova em versos. Quando o Marighella vai em Cana pela primeira vez, 22 de agosto de 1932, protestando a favor de uma série de bandeiras, ele era estudante de engenharia civil, e apoiando os paulistas que haviam se rebelado contra o governo central. Marighella não era comunista ainda, o Partido Comunista à época disse que Getúlio Vargas, o presidente, e os constitucionalistas paulistas faziam parte da mesma panela,
panela da opressão. Não, Marighella, o jovem Marighella, apoiou os paulistas. Ele vai preso e, na cadeia, ele puxa cânticos em verso e ele faz poesia contra o interventor da época, que era o governador nomeado, o tenente Juraci Magalhães. O Marighella vai ser um organizador estudantil. Marighella vai ser um organizador do PCB. O Marighella, preso, e Fernando de Noronha vai organizar uma universidade popular, como eles chamaram, que na verdade foi a formação de uma escola disciplinada e organizada, multidisciplinar, para a formação dos presos. Marighella sai da cadeia e, na reorganização do PCB, ele se elege deputado constituinte, se elege em dezembro de 45. A Constituinte vai de fevereiro de 46 a setembro de 46. Ele é membro da mesa. Curiosamente, a mesa diretiva dos trabalhos se chamava Comissão de Polícia. Eu não resisti, tem um título de um capítulo que é um comunista na Comissão de Polícia. Marighella, a Assembleia Constituinte era unicameral. Ela acaba, aí são instalados o Senado, a Câmara dos Deputados. Marighella assume o mandato de deputado federal e é cassado por motivos políticos junto com todos os parlamentares do PCB no país em 1948. Marighella passa para a clandestinidade, organiza a greve que marcou a retomada do movimento sindical no Brasil, em São Paulo, março de 1953, a greve dos 300 mil. Ele clandestino, o Pombo Correio, entre ele e os dirigentes da greve, sobretudo dirigentes têxteis, trabalhadores têxteis. O Pombo Correio era o João Saldanha, que viria a ser ninguém menos do que o técnico da super seleção brasileira que se classificou de uma forma invicta para a Copa de 1970. Eles eram correligionários, eram camaradas do PCB. Marighella organizou movimento no campo. Marighella participou do movimento de mulheres. E o Marighella vai, justamente, ele volta, fica de 48 a 58 clandestino, 57, novembro de 57 clandestino, volta a ter uma vida pública, né? Não mais fugindo da polícia, até de novo começar a ser caçado com C cedilha, como foi em 64, e também ele foi caçado, tendo os direitos políticos suprimidos pela ditadura. Essa é toda uma história que vai levar ao Marighella a seguinte reflexão: bom, depois de tudo isso, os golpistas se impuseram com os tanques nas ruas. A única forma de enfrentá-los, ou a principal forma de enfrentá-los, é de arma na mão. Eu, como biógrafo, não sou juiz de personagem. Eu não concordo, não discordo dele, embora eu não seja filho de chocadeira. Numa cena de tortura, eu a descrevo com a máxima objetividade possível, mas com a compaixão de quem está do lado do torturado. Porque não existe esse papo, eu sou o isentão, entre o torturado isso, o torturador isso, mas o torturado também. Não. Quem fica em cima do muro, na peleja, ou não é uma peleja, no massacre de torturador contra torturado, tem lado sim, é o lado do torturador. E aí Marighella pega em armas, e o Marighella pegando em armas, cofundador, ao lado do Joaquim Câmara Ferreira, nosso colega jornalista, de tantos outros companheiros da Ação Libertadora Nacional, o maior grupo armado que combateu a ditadura, Marighella vai ganhar projeção mundial. Não é só, Marighella se torna uma das primeiras pessoas a serem capa da revista Veja, vivo e morto. Não. Ele vai se torna um personagem no mundo inteiro, inspira movimentos rebeldes, contestatórios e armados no mundo inteiro, e a organização dele é ajudada por gente como o pintor catalão Joan Miró, que doou desenhos para Eliane Leiloir, o filósofo francês Jean-Paul Sartre publica na revista dele, Le Temps Moderne, documentos do Marighella e da Eliane. Um dos principais cineastas brasileiros de todos os tempos, Glauber Rocha, pede inscrição na Eliane, e muito mais gente. Quer dizer, o Marighella passa a ser, já morto, passa a ser estudado
desde a Academia Militar de Beijing, na China, até na Academia cursos da CIA em Langley, nos Estados Unidos. Ou seja, esse momento no Marighella Guerrilheiro, que ocupou 2 anos dos 57 anos que lhe coube viver, eles são muito importantes por isso. Mas o livro tem 3 partes. Marighella Guerrilheiro está na última parte. E ela ocupa 35%, 40% do livro. É essa parte que foi adaptada pelo Wagner para o filme que estreia no dia 4 de novembro. Maio, antes de fazer outra pergunta sobre Marighella, eu vou pegar um gancho que você deixou aí, porque você além de um grande jornalista, você é um grande observador do que acontece na imprensa, você tem um olhar bastante crítico para acompanhar coberturas de diferentes veículos para o nosso cotidiano. E em 2019 você publicou um livro que é uma biografia de 2018 sobre lutas e lágrimas, uma biografia de 2018, o ano em que o Brasil flertou com o apocalipse. E você acabou de falar sobre não ser filho de chocadeira, nem ficar em cima do muro. E em 2018 nós tivemos um candidato à presidência da República que ele estava abertamente do lado do torturador, não só estava, como venerava os torturadores. E muita gente da imprensa não teve problema nenhum de ficar em cima do muro, e não só ficar em cima do muro, mas fazendo um esforço danado para equiparar aquele candidato a todos os outros 12 candidatos também disponíveis para serem votados na urna, como se todos eles estivessem absolutamente igual dentro de um campo democrático. Como que você observa esse momento de tantos filhos de chocadeira, tanta gente em cima do muro, tanto dois ladismos que rolou ali em 2018? E eu acho que continua até hoje. Parece, não só continua, como parece que muita gente está recuperando esse espírito, já projetando para o ano que vem. Rodrigo, no fundo, acho que não tem em cima do muro. É isso, não tem em cima do muro. Não tem em cima do muro entre ao olhar para o torturador e para o torturado. Entre a civilização e a barbárie não existe em cima do muro. O em cima do muro você disfarçar que não está do outro, né? Pois é, exatamente. É uma ilusão. É uma ilusão. Entre a civilização e a barbárie. Ou se está com a civilização, ou se está com a barbárie, mesmo que se diga que não se está. É isso, né? É isso. Curioso, você falou do Ustra, né? O Ustra assumiu o DOI do Segundo Exército em São Paulo em 70, né? Ficou no comando até 74, era então Major Carlos Alberto Brilhante Ustra. Esse oficial do Exército Brasileiro, ele é o herói do presidente Bolsonaro, do vice-presidente Hamilton Mourão e de muitos outros próceres do governo federal. O Ustra não cruzou com o Marighella não cruzou com o Ustra. Foram antecessores do Ustra, no caso da Polícia Civil e do Esquadrão da Morte, né? Chefiados pelo delegado Sérgio Fernando Paranhos Fleury, que mataram o Marighella. Pelo menos 24 agentes da ditadura armados até os dentes contra um homem desarmado. Por isso que não houve confronto. É por isso que Marighella não morreu, ele foi morto. Eu não estou discutindo nem o Marighella não morreu das pichações pelos muros do Brasil. Não é nem a parte metafórica, né? Mas é curioso. Sabe que em 75 o Ustra comandou uma severa sessão de tortura contra o filho do Marighella, o então militante sindical Carlos Augusto Marighella, o Carlinhos, hoje um advogado voltado para a defesa dos direitos humanos, quando o Centro de Informações do Exército, no qual o Ustra estava lotado, em 75, esteve na Bahia, numa operação contra o Partido Comunista Brasileiro. O PCB era contra, aliás, a luta armada. Aliás, a luta armada já tinha sido dizimada no Brasil. O Ustra comandou essa operação e um dos torturados, e que acabou pegando um longo tempo de cana, foi o Carlos Augusto, filho do Marighella.
Carlos Augusto, que mais tarde viria a ser deputado estadual na Bahia, e Carlos Augusto, cuja filha Maria, neta de Carlos Marighella, hoje é vereadora em Salvador. Em relação ao jornalismo, Rodrigo, isso não é gozado. Você falava e eu ia me lembrando, né? Porque o trabalho do Marighella me tomou 9 anos. E tem muita coisa que vai sendo apagada da memória, quer dizer, ou pelo menos não está na memória mais Imediata. acessível. Mas quando você falou tá lá no fundo da cabeça. Quando você falou de imprensa, eu me lembrei que uma das descobertas que eu fiz, que muita gente não dá nem bola, mas que eu achei importante, foi o seguinte: em 1936, o Marighella foi preso dia 1º de maio, apanhou, foi torturado até o dia 21 de maio daquele ano. Um evento comprovado, depois foi investigado pela CPI da Câmara dos Deputados, que em 1947 investigou os crimes do Estado Novo. E mesmo em 36 já pré-Estado Novo, mas já o Estado comandado pelos que comandariam o Estado Novo, quer dizer, da Presidência da República, a chefia de polícia no Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro de então. Marighella apanhou 21 dias. Depois de 21 dias, a polícia informou que a polícia escondeu, a polícia política, escondeu que tinha prendido Marighella, na esperança de que na tortura pudesse arrancar dele informações para prender outras pessoas. Eu deixo claro no livro: informação obtida mediante tortura não é responsabilidade do torturado, é responsabilidade do torturador, ou seja, do Estado por intermédio do seu agente. Mas o fato é que em 36 os documentos provam, ninguém foi preso na tortura do Marighella, em decorrência de informações fornecidas pelo Marighella. Ele, no livro, eu explico bem: o Marighella, até apanhando, ele era criativo, porque ele ia inventando personagens, inventando história e contando história. E os tiras saíam atrás de comunistas perigosos para prender, porque esses comunistas não existiam. Bom, o fato é o seguinte: depois de 21 dias de tortura em 36, a polícia distribuiu uma foto do Marighella. Não apresentou o Marighella estava quebrado, destruído, uma foto só do rosto. Nessa foto, num dos supercílios, havia um esparadrapo. Né? Quem olhasse via, pois esse sujeito foi torturado, esse sujeito entrou na porrada. Não é que, em meio aos jornais que reproduziram a foto que a chefia de polícia do Distrito Federal tinha distribuído, no meio desses jornais eu descobri um em São Paulo, que tinha feito uma correção gráfica, tinha apagado o esparadrapo. Gente, os recursos digitais permitem fazer isso com mais sofisticação, mas já se fazia. Eles apagam o esparadrapo para esconder que o Marighella foi torturado. Quando o Marighella é morto, eu no livro conto também o que eram as informações dos jornais, o que eram as manchetes dos jornais, vibrando, boa parte dos jornais brasileiros vibrando, celebrando o assassinato do Marighella, demonizando os frades dominicanos como terroristas. Tudo isso não é, ou seja, né, Rodrigo, não é novidade. Você falou, 2018 agora, né? Eu também se eu pegar o livro que eu escrevi, né, sobre Lutas e Lágrimas, uma biografia de 2018, estou vendo isso agora. Estão, de novo, igualando a civilização aos partidários da barbárie. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. O juiz Sérgio Moro, ele aceitou ser ministro da Justiça do Bolsonaro. Quem aceita ser ministro da Justiça do Bolsonaro, bolsonarista é. E o Sérgio Moro eu tenho uma tese, acho que eu nunca escrevi, o Sérgio Moro está à direita do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele é aquilo. O Sérgio Moro, ele tem um pouquinho de sofisticação a mais, ele esconde o que é. Mas houve um episódio, Sérgio Moro, ministro da Justiça, Jair Bolsonaro, presidente, que foi o seguinte: o governo Bolsonaro, seus asseclas mais próximos, afirmaram que era mentira. E no começo da década de 1970, a então estudante Miriam Leitão foi torturada em dependências da ditadura.
O Ministério da Justiça, então chefiado pelo Moro, tem informações recolhidas nesses anos todos, que permitem assegurar que não é mentira. Miriam Leitão, que depois se tornou jornalista, nossa colega, ela foi torturada. E Sérgio Moro calou. Ao calar, ele não apenas consentiu, ele era o ministro da Justiça. Ele tinha elementos para contar a verdade. E ele se recusou. Ou seja, o lado dele é o lado da barbárie. E é isso, mas desde os tempos do Marighella, as coisas são assim, como se vê no jornal que fez que deu uma emborrachada na foto dele ferido na testa, né? E aí depois, daqui 3 décadas, sai notinha falando erramos, né? Erramos ao apoiar a ditadura, erramos ao qualquer coisa desse tipo. Mas continuando nessa toada ainda, Mário, também na sua biografia, quando eu li, uma parte que me chamou a atenção foi quando, no dia 31 de março, poucas horas antes do golpe militar, do dia 1º de abril, um tenente vociferou para a tropa dele: quem quer passar fogo nos comunistas, levanta o fuzil. E é uma outra declaração muito próxima do que a gente ouviu ali em 2018. E diante de 2018, desde que a gente tem vivido, talvez desde 2014, desde 2015, mas que foi se agravando até chegar em 2018, e depois não bastassem as nossas questões internas, tornou ainda mais dramático com a chegada da pandemia e a negligência do governo federal em relação à pandemia. Negligência sendo o bonzinho, que o que foi feito me parece que é um caso muito mais grave do que uma simples negligência, né? Mas uma frase do Marighella ecoa na minha cabeça com muita força desde então, que é: os brasileiros estão diante de uma alternativa, ou resistem à situação, ou se conformam com ela. O conformismo é a morte. A história do Marighella e a biografia são mais urgentes hoje, Mário, em 2021, do que era ali em 2012, quando você a publicou? Bom, Rodrigo, por partes. Antes que um aventureiro insinue que eu inventei a declaração do oficial do Exército na manhã de 1º de abril de 1964, em Juiz de Fora, ao fim da biografia, como sabe quem leu, eu não enchi a biografia daqueles numerozinhos acadêmicos de fontes que transformam qualquer leitura numa prova de obstáculo. Ao fim da biografia, há por volta de 2.580 notas sobre fontes. E escrupulosamente eu informo a origem de informações como essa, do tenente perguntando quem queria matar comunista. A origem eu tenho de cabeça, porque recentemente eu voltei a essa coleção, é uma coleção de 15 volumes da Biblioteca do Exército, com depoimentos sobre a participação de oficiais das 3 forças armadas, sobretudo da Força Terrestre, né, que é o Exército, no golpe de Estado de 1964, que eles chamam de Revolução, e na ditadura que... Só um parênteses, eu estava vendo aqui no livro, são mais de 100 páginas sobre fontes. Isso encarece o livro, né? Mas eu acho que era um direito do leitor, da leitora, saber de onde eu conto, por exemplo, tem vários exemplos que eu costumo dar, por exemplo, no almoço de 18 de abril de 1945, último almoço do Marighella na cadeia, depois de quase 6 anos, ele comeu arroz, feijão e peixe numa refeição seguida por 4 ou 5 frutas, que eram essas aqui. Pô, de onde que eu sei isso? Eu tenho que dar fonte. Marighella, 9 de maio de 64, é baleado no cinema no Rio, desarmado. É um cinema cheio de crianças, já falamos. O sangue escorreu na boca do Marighella e ele sentiu um gosto adocicado. Gente, eu não tive a oportunidade de entrevistar Carlos Marighella. Eu tenho que dar a fonte, né? Obrigado a dar a fonte. Então, no caso do tenente, a fonte é essa, a coleção de história oral do Exército sobre o golpe de 64 e a ditadura que foi de 1964 a 85. Reitero, eles chamam de revolução e de regime militar.
Rodrigo, eu acho o seguinte, cara, a história nunca é tarde para conhecer a história do Marighella. O Marighella hoje, ele provoca mais amor e ódio do que em qualquer época da nossa história, inclusive no período em que ele teve maior projeção mundial, que foi de 1967 a 1969. Por quê? Isso tem a ver com as ações que ele empreendeu, com as ideias que ele cultivou, mas tem a ver em relação, sobretudo, com o Brasil de hoje, né? Porque o Marighella fala o Brasil de hoje. A história do Marighella, os valores do Marighella, eles estão em conflito profundo com as ideias e as ações do governo de plantão hoje. E aí, se quiser, a gente pode passear por uma série enorme de temas. E aí é o seguinte, o Marighella hoje, ele mexe muito mais com as pessoas, porque ele é ao mesmo tempo, para algumas, Marighella é inspiração. Para outras, o Marighella é temor, é medo. Porque é incrível, o Marighella nasceu em 1911, ele foi assassinado em 1969, e até hoje a gente assiste ao presidente da República, aos seus parentes mais próximos, terem surtos de raiva e de ódio contra a memória de um homem que saiu de cena há muito tempo. E aí a gente vai ver rapidinho, vamos lá. Marighella, na Constituinte de 46, junto com os camaradas dele, defendeu a introdução do 13º salário, que não existia. Inclusive, a proposta na época se falava o abono de Natal. Na campanha eleitoral, o hoje vice-presidente Hamilton Mourão disse que o 13º é uma jabuticaba. É falso isso, que só existe no Brasil, tratando o 13º salário como uma aberração. O presidente da República e o vice são nostálgicos, acham legítimo. O presidente da República já falou que acha legítimo o emprego da tortura como instrumento de luta contra adversários políticos. O Marighella nunca defendeu a tortura. O Marighella foi, sim, torturado. A propósito, o Marighella, na trajetória dele, enfrentou nazistas, fascistas, integralistas, autoritários, reacionários. Nunca o Marighella vivo, nunca um adversário dele ousou insinuar que Carlos Marighella fosse a favor da tortura. E hoje, há arautos do obscurantismo que nas redes dizem que o Marighella defendia a tortura ou era torturador. Ou seja, essa gente hoje é pior do que a corja nazi-fascista da década de 1930. O presidente da República é um sujeito que disse que na presidência lutaria para extinguir a lei do feminicídio. Bolsonaro já disse que feminicídio é mimimi. Carlos Marighella foi um grande combatente pelo direito ao divórcio, pela introdução do direito ao divórcio, que só veio a prevalecer depois da morte dele. A Constituinte de 46, ele defendeu o divórcio do ponto de vista das mulheres. Gente, o Brasil era ainda mais desigual do que é hoje. De centenas de membros, deputados federais e senadores da Constituinte de 1946, não existia uma só mulher, eram todos homens. E o Marighella faz a defesa da introdução do divórcio do ponto de vista das mulheres. Que as mulheres é que mais sofriam com a separação, porque elas passavam a sofrer o estigma da mulher desquitada. Para os homens era fácil reconstituir as suas vidas, as mulheres viviam com esse estigma, era muito difícil. Ou eu sou filho de mulher desquitada, sei a barra que é. Aliás, o Marighella, gente, para dar uma ideia, muita gente ri com essa passagem. Gente, a Constituinte, a Câmara dos Deputados, tinha muita gente, muitos parlamentares com aquele estilo rococó, pomposo de falar, né? Um deles, Monsenhor Arruda Câmara, Pernambuco, consta que carregava sob a batina uma arma em cada coxa e que tinha dezenas de filhos espalhados pelo sertão e pelo agreste pernambucano.
o senhor Arruda Câmara começava todos os discursos dizendo: em noite chuvosa e lúgubre. Aí o pessoal brincava, né? Pelo visto, em Pernambuco só à noite e a seca foi, e a seca acabou. Aí o Marighella chega nesse ambiente e introduz a proverbial figura do corno. Porque a parada é a seguinte: Marighella falou, eles sabiam que ia perder mais uma vez, o comunista perdeu por um montinho de votos a um montão de votos. E a Igreja Católica dominava a Constituinte. Isso agora o pessoal às vezes acha que é novidade, né? O peso dos evangélicos no Congresso. A Igreja Católica tinha um peso ainda maior. Aí o Marighella foi defender o direito ao divórcio, dizendo o seguinte: olha, fez todo o discurso sobre a questão feminina da mulher e ao final disse: mas tudo bem, eu sei que eu vou perder, mas as mulheres já resolveram esse problema há muito tempo, enfeitando essas lindas testas de vocês. Ou seja, chamou os caras de chifrudos, né, ou de cornos, ou como se diz no Rio Grande do Sul, de guampudos, né? Isso em plena Assembleia Nacional Constituinte, no Palácio Tiradentes, no Rio, onde hoje funciona a Assembleia Legislativa do Estado. Mário, e antes de você começar esse trabalho, quando a gente vai biografar alguém, a gente olha para a história da pessoa, a gente conhece mais ou menos, tal, admira, tem curiosidade, de repente vislumbra algo que pode resultar numa história bem contada em livro, mas entre pensar em biografar alguém e dedicar 9 anos da vida a biografar alguém, torrar uma grana pesada que eu sei que você torrou para que esse trabalho existisse, porque você já contou isso por aí. Inclusive, eu posso até deixar o link depois na descrição do programa para quem quiser ver o seu texto sobre como uma biografia se remunera ou não. E empenhar o trabalho que você empenhou ao longo desses 9 anos para que essa biografia existisse. Tem uma diferença grande entre você pensar em fazer uma biografia e realmente executá-la. Por que você resolveu se dedicar tanto a biografar o Marighella? Por que o Marighella? Porque é uma vida espetacular. Mas há outras. Eu estou há 6 anos empenhado em contar outra vida. A vida do Marighella é uma vida espetacular. Agora, deixa claro uma coisa, Rodrigo. Na parede da memória, como diria o Belchior, eu coloquei o meu tijolinho. Havia alicerces nessa parede já. O cinema, o Chris Marker, grande documentarista francês, tinha feito um filme curto sobre o Marighella. O grande Silvio Tender tinha feito um documentário. Frei Beto tinha escrito um livro, em parte perfilando o Marighella. O grande jornalista e escritor e professor Emiliano José já tinha lançado um belíssimo livro, né? O inimigo número 1 da ditadura militar. O professor Nova e a professora Nova da UFBA já tinham lançado um outro excelente livro. O historiador Edson Teixeira Júnior já tinha publicado em livro a magnífica dissertação de mestrado dele sobre Marighella. Depois o Edson fez a tese de doutorado sobre a ELN. Ou seja, esses são os pioneiros. Esses colocaram lá o alicerce. Eu cheguei, botei meu tijolo com alguns fatores ao meu lado. Por exemplo, a liberação em relação ao passado de documentos originalmente secretos produzidos por governos de vários países e por organizações clandestinas que lutavam contra esses governos. Isso vale desde documentação da CIA e do Departamento de Estado dos Estados Unidos a documentos da antiga União Soviética, passando por documentos do Brasil. Gente, a papelada das polícias políticas desde a década de 30, elas só foram liberadas para acesso público na primeira metade da década de 90, no governo Fernando Collor de Mello. Eu costumo brincar, ó, aí, nem tudo foi ruim no governo do Collor, tem essa medida. Então, eu tive isso a meu favor. Por quê? Rodrigo, são vários motivos, mas é isso. A vida do Marighella é impossível ficar indiferente a ela. Tudo que eu já tinha lido, eu entendi. Há muita coisa a descobrir, há muita coisa a contar. Quais são os requisitos para ter um grande personagem?
ele tem uma vida espetacular. 2, ele tem uma vida frenética que ajude a contar o tempo, os tempos e os lugares em que ele viveu. Ele permitiu contar histórias de quase coprotagonistas ou coadjuvantes importantes que, por si só, mereceriam ter biografias independentes, ou seja, o elenco. Então, o Marighella era um convite demais. E aí nós chegamos a um aspecto que, para mim, não é secundário. Marighella era um maldito. Cara, eu tenho 57 anos, nunca ouvi falar na escola de Carlos Marighella. Minha filha Maria tem 31, não ouviu. Minha filha Ana, 20, de passagem. Meu filho Daniel, 14, nunca ouviu, se ouviu de passagem. Carlos Marighella é um maldito. E ninguém precisa se identificar com ele, mas essa história tem que ser contada. É um direito humano, é um direito dos povos conhecer a sua própria história. E é dos seus grandes personagens. Aliás, quando eu não sei o livro Marighella era um maldito, Marighella continua a ser um maldito. Basta ver toda a dificuldade para que o filme do Wagner chegasse. Eu ia entrar justamente nisso daí. Eu acho que um exemplo de como ele continua sendo maldito é todo o perrengue para que chegue nas telonas, né, essa história. Rodrigo, é o seguinte, cara. Tu pedir 5, eu conto 5. Tu pedir 10, eu conto 10. Tu pedir 100, eu conto 100 episódios. E eu começo a contar, e eu vou me entusiasmar. E quem lê também quer saber mais, porque a vida do Marighella foi isso, uma vida de ação. Agora, um aspecto, eu não acho que para biografar alguém eu tenho que admirar necessariamente esse alguém integralmente, como pessoa, suas ideias, sua trajetória. Eu penso no personagem. O personagem é espetacular. Eu não estou de acordo com Marighella sempre. Quando Marighella expulsa ou participa da expulsão da Patrícia Galvão, apagou do PCB, eu não estou com ele. Quando o PCB recebia dinheiro do Adhemar de Barros, da caixinha, do Adhemar, vulgo rouba, mas faz em troca de apoio eleitoral, eu não estou com ele. Estou com ele em várias das lutas que ele empreendeu. Eu me comovo com o Marighella no dia 1º de abril de 64, correndo a 100 metros de onde eu estou agora, de onde eu estou falando aqui na Cinelândia, para cima e para baixo, tentando resistir a um golpe, sozinho, com poucas pessoas. Ou seja, o grande personagem. Eu dou um curso, né, na plataforma Bora Saber, do Marcelo Rubens Paiva, sobre biografia. O próximo vai ser agora de 30 de novembro a 3 de dezembro. Plim, plim. Qual é a primeira condição para mim, para se escolher um biografado? Ele tem que me comover, ele tem que provocar alegria na gente, ele tem que provocar raiva, ele tem que nos fazer gargalhar, ele tem que nos fazer chorar, a gente tem que estar com ele, a gente tem que estar contra ele, ele tem que mexer com a nossa cabeça e com o nosso coração. Porque se não mexer com a minha cabeça e o meu coração, não vai mexer com a de ninguém. Então é isso. Valeu para o Marighella e agora, há 6 anos, eu estou preparando a história de um dos personagens mais controversos e apaixonantes da história da República, que é o Carlos Lacerda, que durante certo tempo foi camarada de Carlos Marighella. Tem previsão de quando termina esse trabalho? Cara, trabalho duro. Trabalho duro. A demora, a culpa não é minha. A culpa é do Lacerda, da vida intensa em que ele viveu. O Carlos Lacerda começou a trabalhar em jornal em 1930, né? Com 16 anos, num jornal recém-lançado, no Rio, na capital, na página de educação editada por uma certa professora e poeta da cidade, chamava-se Cecília Meirelles. Aliás, mais tarde, governador da Guanabara, ele criaria uma sala de música, aqui pertinho também, na Lapa, a qual daria o nome de Sala Cecília Meirelles. Não, ou seja, não respondi a tua pergunta porque não, mas é difícil, mas eu estou trabalhando duro. Eu entendo. O livro vai sair em 2 volumes pela Companhia das Letras. A resposta mais honesta é: vai sair quando estiver pronto, né? Quando vai estar pronto que a gente não sabe só. Estou correndo. Ô, Mário, e o filme, cara? Como que foi ver uma parte desse seu trabalho inspirando um filme do Wagner Moura?
como foi ver em duas frentes? Como foi ver na telona, que eu sei que você já assistiu ao filme, e como foi ver tudo isso que cerca o filme desde que a ideia desse filme começou a ser executada? Cara, desde o início, essa história foi muito legal. Não falo das dificuldades para chegar às telas. É o seguinte, o livro foi lançado em novembro de 2012, outubro de 2012. Na virada do ano, a Maria Marighella, atriz, gestora cultural, hoje vereadora em Salvador, neta do Marighella, na virada do ano ela presenteou um amigo dela de faculdade, aliás, o Wagner fez jornalismo na Universidade Federal da Bahia, nosso colega. Ela presenteou o Wagner com a biografia e disse, cara, não anda falando que quer dirigir um longa-metragem? Olha, essa é a história. O Wagner leu o livro e resolveu, se entusiasmou, e junto com a O2 Filmes, que é a produtora do Fernando Meirelles, adquiriu os direitos de adaptação. Foi muito difícil. Bom, quando a gente falava de Malditos, né, vários amigos meus sempre disseram, eu larguei um emprego no qual eu era feliz, eu era repórter da Folha, eu era feliz, eu fazia o que eu queria, eu acho que eu fazia reportagens legais, era bem tratado, era bem remunerado, e larguei para escrever a história de um maldito. E os meus amigos, isso está no livro, no final do livro, né? Disseram, cara, um louco, um doido, um maluco. Aí quando eu vi o Wagner chegando, querendo filmar a história do Marighella, pensei, aí é no mínimo tão maluco quanto eu. E de fato foi muito difícil ele levantar recursos, porque era a história do Carlos Marighella. E isso antes da ascensão do bolsonarismo. Muito difícil, ele acabou conseguindo, né? E a Globo Filmes se incorporou ao projeto. O Marighella foi filmado na Bahia, no Rio, em São Paulo, em dezembro de 2017, janeiro, fevereiro de 2018. Estreou sendo aplaudido de pé, ovacionado no Festival de Berlim, em fevereiro de 2019. Depois sofreu muitas pressões do governo brasileiro, manobras que tentavam impedir que o filme chegasse aos cinemas. Aí foi marcada para 2020 a estreia, marcado o lançamento. Veio a pandemia, os cinemas fecharam, e agora, dia 4 de novembro, enfim, teremos o lançamento. Dia 4 de novembro é o 52º aniversário do assassinato do Marighella. E é o dia da estreia no Brasil inteiro. Cara, eu fiquei muito emocionado, né, vendo o filme, porque há uma identificação entre o diretor, o Wagner, e eu na maneira da gente olhar o Marighella, né? Um homem muito de ação, um homem que falava outros idiomas, um homem de uma formação muito sofisticada para os padrões do tempo dele, mas um homem sobretudo de ação. Agora as pessoas têm que entender uma coisa: há duas diferenças marcantes entre a biografia Marighella e o filme Marighella, inspirado no meu livro. Primeira, o meu trabalho é um trabalho jornalístico e literário, literatura de não ficção. A arte com que o Wagner trabalha, foi a mega equipe que ele montou, um elenco espetacular, eles trabalham com outra arte, que é o cinema. Temos, portanto, artes diferentes. A arte da biografia. Só colocando mais um detalhe, ele trabalha ainda com o cinema na linguagem da ficção, não é um cinema documental, né? Não, são duas distinções. A primeira é da arte. Uma é a arte literária, a arte da biografia, a outra a arte do cinema. A segunda distinção, que não é secundária, é essencial, é essa. Eu fiz um relato escrito de não ficção. O Wagner fez um filme de ficção, baseado nos fatos reais, como relatados por mim, mas com as liberdades ficcionais. Posso dar alguns exemplos de diferença do que aconteceu. No livro não há um espirro sem ter uma fonte. Ou seja, não me dou ao direito de inventar nada. A criatividade toda, ela se concentra na apuração e na maneira de contar. Às vezes algumas pessoas dizem, poxa, parece um romance, e parece mesmo. Fico contente quando eu ouço isso, nesse sentido, quer dizer, eu uso
todas as ferramentas narrativas clássicas para prender, para encantar, seduzir o leitor. Às vezes consigo, às vezes não. Isso vai depender do julgamento de cada leitora, de cada leitor. Mas, quer dizer, são todas, quer dizer, os sentimentos provocados por um romance, uma narrativa biográfica de não ficção também pode provocar. Vai depender muito da maneira como se conta. Porque é o seguinte, há uma cláusula inegociável na biografia jornalística, como eu a interpreto. Não se pode inventar nada. A criatividade é se dá na maneira de contar. E também, por exemplo, na maneira de apurar. A entrevista pode ser uma arte. Então, por exemplo, o Wagner... Gente, não é nem spoiler, é o início do filme, tá? Rola um assalto a um trem feito por guerrilheiros. Muito bem. No filme do Wagner, o Marighella participa. O Marighella e o co-dirigente da ALN com ele, o Joaquim Câmara Ferreira, eles participam. O Marighella, como todo mundo sabe, né, é vivido pelo seu Jorge. Ele entra no trem, ele participa do assalto. E eles roubam armas. Quem lê o meu livro sabe que é um capítulo chamado Assalto ao Trem Pagador. Só que o Marighella não participou desse assalto. Ele não participou do assalto, mas ele fez todo o levantamento. Até contar isso no filme não dá. E olha que o filme já tem 2h35 e 2h40. Não parece que o tempo passa, porque tem muita ação. Mas o Marighella não participou daquele assalto. Até explicar tudo. E outra coisa, assalto ao trem pagador. Os guerrilheiros roubaram dinheiro. Não para ir passear em Paris, mas para financiar as atividades aqui da luta armada contra a ditadura. No filme, até explicar isso, que eu expliquei que o dinheiro não era para cada um, não eram ladrões comuns, era para financiar uma luta. Eles resolveram, os roteiristas, Wagner e Felipe, resolveram transformando o assalto de armas. Então, roubaram armas, os guerrilheiros. Isso é uma evidente licença, né? E há outras, mas quem lê o livro vai reconhecer os principais personagens do filme. Bom, o Marighella, não Marighella, mas, por exemplo, o Humberto Carrão vive o guerrilheiro Humberto. Vários guerrilheiros quiseram, os atores, atrizes, quiseram ser chamados pelo seu próprio nome, né? Quem leu o livro sabe qual é a inspiração para o personagem do Humberto. O Jorge Paz, que faz o guerrilheiro Jorge, quem leu o livro não tem a menor dúvida. Quem é o guerrilheiro que grita, vocês estão matando um brasileiro, vocês estão matando um patriota. Por acaso eu falei de 2 desempenhos maravilhosos. Quando Marighella assalta banco, quem lê o livro sabe que o Marighella, de fato, assaltou banco na Avenida Angélica, em São Paulo. Aliás, rendeu no final. O Marighella era um cara muito bem-humorado, né? Uma senhora que estava no banco teve um ataque de nervos de um guerrilheiro que entrou no banco, que era o guerrilheiro Hélio Ferreira Rego, seu Elinho, hoje, um octogenário. Eu entrevistei para o livro. O seu Elinho chegou e acalmou a senhora. Calma, minha senhora, calma, que isso não é nada. Aí depois do assalto, dias depois, se reencontraram Marighella e o seu Elinho, guerrilheiro Hélio, e o Marighella falou, pô, você, hein, tá de brincadeira, né? O que foi? Ele chamava, acho, Marighella de preto, né? Quase todo mundo na Enem chamava Marighella de preto. O que foi, preto? O que foi? Pô, a gente lá assaltando o dinheiro da burguesia para financiar o combate à ditadura. Pô, e você disse para a mulher que aquilo não era nada, pô. E tem várias histórias. Tem várias histórias desse tipo, né? Outra, o Marighella, um comandante guerrilheiro de São Paulo, o Marquito, disse para uma pessoa assim, que ia se encontrar com o Marighella no Rio, o sujeito não conheceu o Marighella. Perguntou como é que eu vou reconhecer o Marighella, né? Encontro clandestino e tal, mas na rua. Aí o cara falou, não, é fácil, o Marighella, ele tem mania de carregar um cachorrinho no colo, é mais ou menos isso, gente, o que está no livro é o fato. Um cachorrinho no colo e tal, não sei o que, você vai logo reparar. Aí o cara foi para o encontro, né, ponto, como diziam os guerrilheiros, e pô, nada de aparecer um cara assim, meio grande e tal, com um cachorro e não sei o que, até que o cara ficou vendo, depois deve ser o Marighella, aí chegou e falou lá, falar a senha e tal. E o Marighella, pô, conversou com o cara e falou, porra, eu tô aqui há tanto tempo, por que tu não vem falar comigo? Ele falou, não,
porque o Marquito disse que você carregava um cachorrinho, não sei o que e tal. O Marquito era um cara bem baixinho, né? E o Marighella falou para ele, puta que pariu, baixinho só serve para levar recado a puta. Isso era o Marighella. O Marighella era um homem brasileiro, era um homem da Bahia, né? E obviamente, isso se manifesta na vida dele, torna ele um personagem e um militante comunista, um guerrilheiro ainda mais, quer dizer, interessante, né? Mário, para a gente fechar o nosso papo, pegando tudo que a gente já conversou aqui, puxando de novo sobre Lutas e Lágrimas, mas agora pensando em 2022, o que você está esperando aí para esse nosso futuro próximo? Você acha que 2022 pode render uma outra biografia de um ano? Claro que pode, né? Espero que haja muitos autores e autores dispostos a fazer, porque não vou ser eu. Já está tirando o corpo fora. Né? Não, eu vou estar trabalhando duro, né? Escrevendo para lançar o primeiro dos 2 volumes da biografia do Carlos Lacerda. Então, quer dizer, mas a minha impressão cada vez mais é só pegar, Rodrigo, o índice da biografia de 2018. Bom, gente, por que biografia? História de uma vida. Encarar 2018 como o Zuenir Ventura encarou 68, ou seja, 1968, como um ano personagem, né? E um ano que vai influenciar o Brasil por muito, muito, muito tempo, né? Então, eu acho que 2018 está cantado em 2018. E mesmo na eleição, as coisas estão se repetindo. Por exemplo, pega as pesquisas eleitorais. Elas são iguais às pesquisas eleitorais do fim de agosto de 2018. O Lula aumentando a diferença sobre o Bolsonaro no segundo turno. Estava preso o Lula, estava em cana. E ameaçando, e crescendo no primeiro turno, ameaçando atropelar para vencer de cara já, né, no primeiro turno. Muito parecido hoje, né? Deixa eu, cara, só falar uma coisa. Eu falei com o intérprete do Marighella, o seu Jorge, e omiti que o intérprete do Joaquim Câmara Ferreira, o personagem chamado Velho no filme, todo mundo sabe que Velho era o Toledo, embora fosse mais jovem do que o Marighella, curioso isso. Bom, quem faz o Velho um dos maiores atores brasileiros, é o Luiz Carlos Vasconcelos, um gênio, né, que seja fazendo Lampião, seja fazendo o Dr. Drauzio Varela no Carandiru, né? E, aliás, o elenco é espetacular. O Bruno Gagliasso na pele de tira da ditadura, né? O principal perseguidor do Marighella está brilhante. Pô, muita gente, as guerrilheiras, né? Ana Paula Bouzas, Bela Camero. A Maria Marighella, de quem eu falei, neta do Marighella, faz o papel da avó dela, né? Mãe do pai dela, Dona Elza Santos Serra. Mas voltando para 2022, Rodrigo, 2022 vai ter muito de 2018 e vai ter muito da história do Brasil, que é a história que o Marighella viveu, né? De uns poucos querendo ter cada vez mais e de muita gente jogada, né? Entregue à própria sorte, uma das elites mais egoístas do planeta. Eu escrevi e sobre Lutas e Lágrimas, né? Escrevi isso, não. Dei vários dados, né? A elite brasileira é uma das mais egoístas do planeta. Bom, gente, último país a abolir formalmente a escravidão, último país do Ocidente a abolir a escravidão foi o Brasil. Não precisa dizer mais nada, né? Eu escrevi, mais de um leitor me corrigiu. Não é uma das elites mais egoístas do mundo, é a elite mais egoísta do mundo, talvez seja, né? O Brasil está entre os 10 países com maior desigualdade de renda do mundo. É isso, cara. Não sei o que vai ser o ano que vem, não. Eu sei o seguinte, é meio um lugar comum, mas nem todo clichê está por fora, ou não tem lastro real. Que é o seguinte, cara, quem não conhece a própria história está fadado a reproduzi-la. E no caso da história do Marighella, é isso. Tem gente que, ao conhecer a história do Marighella, o teme ainda mais, e tem gente que se sente mais inspirada ainda por ele, né? Olha o cachorrinho aí no fundo. É o Fernando participando. É o Fernando. Eu falando do cachorrinho no colo do Marighella, né? Tá aí ele se manifestando. Quase que ele acerta o timing.
Mas sobre a história que eu ia comentar é que enquanto quem não conhece está fadado a repeti-la, só que o duro é que aí quem conhece a história mais ou menos bem vai vendo a história se repetindo e até consegue às vezes antever mais ou menos o que vem, né? E é difícil mudar essa trajetória, mas não impossível. Não, exato. Tu falou aí na frase do Marighella, escrita ali 2 anos depois do golpe de Estado de 64, né? O conformismo é a morte, né? O conformismo é a morte. E é isso. Personagens, figuras como Marighella, além da história assim que a gente lê como se fosse, muitas vezes parece ficção, né? Parece ficção. Aliás, Nick Hornby, escritor inglês, uma vez de ficção, de não ficção, uma vez ao lançar um livro de ficção, saiu com essa. As pessoas não sabem o trabalho que dá para escrever um livro de ficção parecendo que é tudo verdade. E eu sempre penso o seguinte, faltou ele completar. E pouca gente se dá conta do trabalho que dá escrever um livro de não ficção para parecer que é ficção. Só que o Brasil, a história do Brasil, ela é repleta de histórias, como a do Marighella, que a gente lê, às vezes parece que isso aqui é inacreditável. E é o que está acontecendo. Gente, os torturadores, os fazocas de torturador de 2021, eles são da mesma família dos torturadores do Marighella em 1976. Ou daqueles que colocaram os antepassados do Marighella no pau de arara e no castigo dos pelourinhos. Essa é a história do Brasil. Essa é a história do Brasil. E continuam querendo não dividir nada, porque essa tara por ditadura, essa tara por autoritarismo, ela não é uma obsessão em si, ela serve a um propósito. Esse propósito é não dividir riqueza num país que tem de volta à miséria, né, a pobreza extrema, dezenas de milhões de pessoas. E a história do Marighella é isso aí. Quem conhece de fato, ou seja, quem se debruça, lê a história do Marighella, cada vez mais gente vai conhecer o Marighella agora, sobretudo, com o filme do Wagner, vai ficar interessada para conhecer a história inteira do Marighella. É isso, para uns o Marighella é temor, para outros o Marighella é inspiração. E, gente, o Marighella ainda é um maldito, e nunca é tarde para conhecer a história de Carlos Marighella. Que, aliás, Rodrigo, ao contrário de você aí em São Paulo, ele não era São Paulino, ele era corintiano. E no Rio era Flamengo, e na Bahia, terra dele, o Marighella era Vitória, e hoje dá nome a uma torcida antifascista do Vitória, Brigada Marighella. Uma pena, né? Essa parte dos times dele, você vê que ali tinha muito problema mesmo, né? Ali é um ponto que, se a gente fosse ir a fundo, escarafunchar, a gente ia ver as mazelas do ser humano reproduzidas nas equipes do coração. Mário Magalhães, muito obrigado pelo papo. Valeu, Rodrigo. Tomara que você goste do filme. Eu adorei, filmaço. Tomara que eu goste também. Torcendo para curtir. Valeu! Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, de Mário Magalhães, chega aos leitores pela Companhia das Letras. Deixarei o caminho para que vocês também leiam a resenha que escrevi do livro no final de 2019, quando o filme de Wagner Moura tentava pela primeira vez chegar aos cinemas brasileiros. Por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast pros amigos e pros inimigos. Um beijo, um abraço, um aperto de mão e até a semana que vem.